Já, filho. Aí, ó, nós tá vindo relatar aqui, ó, o que é que acontece aqui na cadeia do Romero Neto, entendeu? Referente à direção da cadeia, entendeu? Eles querem oprimir o preso, quer esculachar, quer cobrar coisa dos presos, uma coisa que eles não podem estar cobrando. Aqui como é que eles deixam a gente, ó? Como é que ele quer cobrar o preso se eles andam fazendo isso? Você já ouviu aquela expressão cadeia fora do ar, cadeia no ar? Eu quero te explicar em detalhes sobre os celulares dentro da prisão. Quantas madrugadas eu virei em claro na prisão, mas desisti. Era um plano fora de cogitação, porque guerreiro quer guerreiro, entra na arena e não se cansa. Segue de cabeça erguida e nunca perde a esperança. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse é o maior canal aqui do YouTube. Vamos falar hoje sobre a questão do celular. Muitas pessoas têm na sua imaginação que todas as cadeias têm telefone, ou seja, o preso consegue se comunicar, ligar para a família, ligar para a mãe. Vamos tentar esclarecer isso de uma vez por todas? Mas antes disso, vamos esclarecer uma questão. O que seria a cadeia fora do ar? A cadeia fora do ar é uma expressão muito utilizada em São Paulo, que significa que a cadeia ela não tem telefone, ela está fora do ar, está fora da sintonia. O único meio de comunicação ali é através de carta, né, através de visita, e essa é uma comunicação um pouco mais complicada. Então, a grande maioria das unidades prisionais, principalmente CDP, Centro de Detenção Provisório, e muitas penitenciárias, a gente chama, principalmente em São Paulo, de cadeias fora do ar. Então, o inverso, né, cadeia no ar, significa que aquela cadeia tem alguns aparelhos. E aqui é uma questão muito interessante da gente conversar. Seria o quê? Esse é um tema tão complexo que eu preciso muito da sua atenção. Então já deixa seu like aqui nesse vídeo, porque é um vídeo muito esclarecedor. Tem unidades, por exemplo, em São Paulo, que um pavilhão... Vou dar aqui um exemplo só para você ter uma dimensão de como isso funciona. Vamos supor que uma cadeia ali dentro do pavilhão tem ali em torno de 200 presos, tá? Vamos trabalhar com esse número, 200. E tem um celular, trabalhando então com essa cadeia que tem telefone. Isso não significa que todos os presos desse pavilhão vai conseguir utilizar o celular. Justamente porque esse celular vai ficar, a gente chama por uma responsa, vai ficar com o setor, vai ficar para resolver problemas mais complexos, ou até mesmo porque o cara que comprou o celular, ele tem o domínio, né? Isso é meio óbvio, ele tem o domínio total daquele aparelho, então ele tem que trabalhar ali com a questão de fazer as suas ligações, tem também a questão de ele ter o tempo de esconder o telefone quando tem blitz, existe uma série de complexidade, tá? Então não é porque às vezes uma cadeia está no ar, que tem um telefone, que isso significa que todo mundo vai conseguir falar, justamente pela essa limitação. O que normalmente acontece é, vamos supor assim, vamos imaginar que eu tenha um telefone lá. Eu posso tentar vender algumas horas, eu vendo alguns minutos durante a semana, eu vou ali subdividir o tempo daquele aparelho de acordo com o quê? De acordo com a minha disciplina de guardar o telefone, porque você não pode deixar o telefone exposto, né? Você tem que fazer ali um mocó, que a gente chama, esconder ele nos dias de blitz. Mais de 30 celulares foram encontrados escondidos no esgoto da Penitenciária Central em Cuiabá. Os 35 aparelhos estavam acondicionados dentro de barras de sabão. A varredura encontrou também fones de ouvido e carregadores. A ação faz parte de um pente fino que já detectou outras irregularidades, inclusive uma ligação elétrica clandestina, o famoso gato. Detentos e visitantes se arriscam para tentar esconder aparelhos e levá-los para dentro das grades. Como são do tamanho de uma tampa de caneta e porque, em tese, passariam despercebidos pelos detectores de metal, já que são 99% de plástico, há quem tente esconder em partes íntimas. Há um mês, um preso passou mal e precisou ser submetido a uma cirurgia para retirar 2 minicelulares do corpo em Itaquarituba, no interior paulista. Ele tinha engolido os aparelhos. Aqui em São Paulo, a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária registra mais de um caso por semana dos tais minicelulares nas prisões. Nesse mês, em apenas um fim de semana, foram encontrados esses aparelhos em, pelo menos, 4 penitenciárias diferentes. Ele pega vários pedaços de madeira, ele amarra esses pedaços de madeira para poder receber telefone celular e drogas que são lançados para dentro do presídio. Olha lá! Então, do lado de fora, as pessoas lançam as drogas, lançam os telefones celulares e do lado de dentro, o bandidão faz lá ele emenda vários cabos de vassoura e ele vai dando força, assim, vai batendo na tela para poder tentar conseguir pegar a droga e pegar os telefones celulares. Olha quanta gente ali, ó, embaixo, olhando.
tirar a roupa aí. 3 testemunhas. Olha lá, celular, outro celular, celularzinho básico. Vai. Pode tirar tudo, pode tirar tudo. Tira a roupa. Tem Vai, mais celular, Eu tenho 2 aqui, ó. vai. Boa. Então é bem complexo essa questão. Também tem cadeias, por exemplo, que tem mais fartura de telefone? Sim, existe, mas já é mais difícil, tá? Lógico que você pode encontrar no Brasil, e por isso que eu falo, quando a gente fala nível Brasil, você chega em algumas unidades que, mano, tem muito telefone lá, tem muito telefone pela facilidade de colocar esse aparelho lá dentro. E aí tem várias formas de colocar lá dentro, não vou entrar muito nesse assunto. Só a título de exemplo, quando eu fiquei numa comarca, que é aquelas cadeias que são delegacias, que eu já expliquei aqui pra você, tem vídeo no canal mostrando esse modelo de comarca, né, que era carceragem. Em 2012, na cidade de Serra Negra, naquela delegacia, era uma comarca que estava no ar. Então os 2 primeiros meses que eu fiquei preso, lá tinha telefone. Então era até barato, custava acho que em torno de R$500 um aparelho. Eu consegui fazer contato com a minha família, liguei para minha mãe, liguei para minha família, e eu conto até mesmo essa história no meu livro Lodebar, Submundo do Crime e a Vida na Prisão, link aqui abaixo na descrição. Logo nos primeiros capítulos, quando eu vou narrando a minha chegada na prisão, que eu passei por essa comarca, eu até comento como foi, né? Como é que chegou esse telefone, como é que eu comprei, tem toda a história detalhada na saga Lodebar. Então quando a gente fala de cadeia no ar, a gente tem que fazer algumas localização, de qual estado nós estamos falando, de qual unidade, essa percepção, e esse é meu trabalho aqui no canal, cara, essa percepção de colocar tudo no mesmo balaio, generalizar, é de uma burrice muito grande, gente. Desculpa usar essa expressão, é porque eu quero realmente ser aqui um canal com muita seriedade, fazer você pensar de forma correta. Não é porque você assiste algumas matérias que você vê um preso com telefone que todas as unidades têm telefone. Isso é um equívoco. Só para você entender a minha experiência. Depois que eu saí dessa comarca, eu fui para um CDP. Depois que eu fui para um CDP, eu não tive mais acesso a celular. Eu fiquei 3 anos fora do ar. Eu só fui conseguir pegar um telefone depois que eu fui transferido para uma outra unidade, né? Já estava no final daquele meu tempo que eu estava cumprindo pena, e lá tinha 2 aparelhos, eu tinha uma coletividade com os caras lá. Falei, pô, tô mais de 3 anos sem conversar com a minha mãe, tipo, tava sem telefone, a minha mãe não me visitava, e ali trocando uma ideia, consegui um espaço para trocar uma ideia por telefone, mas era muito, muito escasso, né? Inclusive tem muitos caras que já passaram pelo sistema, que acompanham aqui o trabalho, que pode comentar depois aqui abaixo, passando a sua experiência. Até eu vou fazer isso no meu podcast, né? Quando eu vim contar as histórias de vários caras que já passaram pelo sistema prisional, a gente vai entrar nesses temas também sobre cadeia no ar, telefone e tudo mais. Outro fator interessante que a gente pode aqui refletir sobre essa cadeia no ar é o preço do aparelho celular. Dependendo da unidade, dependendo da dificuldade, isso vai encarecer o aparelho. Então você pode ter ali uma dinâmica mais fácil de entrar, em torno de R$2.000. Cadeia um pouquinho mais complicada, R$10.000 o aparelho. Então, conforme vai ficando mais difícil a aquisição e a complexidade de colocar esse aparelho dentro daquela unidade, logicamente que o preço ele vai subir. Tem unidades, por exemplo, em São Paulo, que se o cara colocar um aparelho lá, custa mais de R$100.000. E R$100.000 para grandes criminosos não é nada, né? Então, o cara paga o preço que for, dependendo, logicamente, da dificuldade, ele paga o preço que for para poder ter um telefone, também chamado na unidade de radinho. Só para exercitar aqui a nossa conversa, imagina só quanto não custaria, por exemplo, um aparelho celular para o Marcola, numa federal. Imagina se ele não pagaria ali R$1 milhão, por exemplo, para ficar uma semana com um aparelho celular, né? Você acha que ele não pagaria 1 milhão, 2 milhões? Então, você percebe essa questão do preço? Depende de onde o cara tá, depende da complexidade, depende de um monte de coisa. Então vamos responder a grande questão. Todos os presos têm celular nas cadeias? Não. É muito difícil? É muito difícil. É caro? Também é caro. É difícil de guardar? Também é difícil de guardar. Arquimedes, você quer dizer então que no Brasil não tem cadeia com celular? Já respondi essa pergunta. Tem cadeias que tem muitos celulares, e aí a gente tem que analisar sistema por sistema. Talvez fique uma pergunta aqui no ar, né? Quem pode ter o celular, né? É só o membro do setor ou só membros de organização criminosa? Como é que funciona isso? É logicamente que se o cara quiser colocar um aparelho celular, não fazendo parte de uma organização criminosa, não sendo do setor, ele vai ter que avisar, né, o setor, ele vai ter que explicar que ele está fazendo ali um corre, um trâmite,
para tentar colocar um aparelho naquela unidade, ele vai ter que trocar uma ideia com a liderança, que ele não pode colocar lá do nada sem dar um salve, né? Até porque depois, se der algum tipo de problema, é o próprio setor que responde. Já gravei vídeo aqui no canal falando da responsabilidade dessa liderança no sistema prisional. Então tem que trocar uma ideia ali, e muitas vezes trocar essa ideia também é muito complicado, porque se vazar informação, porque tem informante também dentro da unidade prisional, tem aqueles caras que pegam aquela informação dos bastidores, sobe num atendimento e vai informar o diretor da unidade, o que a gente chamava de passarinho, né? Então a cadeia tá cheia de patifaria também. Mas qualquer preso que tiver poder aquisitivo, tiver dinheiro, pode sim fazer ali uma correria para tentar colocar essa cadeia no ar. E para esconder esse aparelho, né, meu? Tem muitas pessoas que perguntam assim, pô, como é que o cara esconde o aparelho? Preso tem muita criatividade. Lembrando que eu tô falando aqui do regime fechado, tô focado em CDP e focado em penitenciária, tá? Na playlist de semiaberto vai ter um vídeo que eu vou gravar especial falando sobre a diferença entre a penitenciária e o semiaberto, tá? Só dando aqui uma pequena introdução, já no semiaberto é bem diferente. Para você conseguir um aparelho celular, é até mais fácil, mas isso eu vou gravar com mais detalhe na playlist de semiaberto. Então, para esconder o aparelho, tem ali a sua dificuldade. Vou contar uma coisa aqui para vocês bizarra, mano. Presta bastante atenção, tire as crianças da sala agora. Existiam alguns presos que eram chamados de preso que ele era tipo o mocó. O que ele fazia? Ele usava o seu ânus, né, para poder colocar o celular lá dentro e esconder drogas, celulares. Então, mano, era tipo o corre do cara, bizarro isso. Teve algumas cadeias que rejeitaram esse tipo de situação, tem outras ainda que aceita. Então é algo bem complicado e bem delicado, não dá nem pra taxar aqui se ainda existe esse tipo de situação ou não. Fato é que era uma prática, isso aconteceu já na história do sistema prisional. Então o cara recebia ali, recebia em drogas, recebia até mesmo de algum fortalecimento, ele cobrava para fazer isso. Então ele era um preso chamado preso mocó, usava o corpo dele para esconder tanto drogas como até mesmo o celular. Então não preciso nem explicar o que seria a cadeia fora do ar, né? A cadeia fora do ar justamente é aquela cadeia que não tem celular, que é muito difícil de entrar e o cara vai ter que se comunicar através de cartas. E só pra gente começar a caminhar pro final desse vídeo, vamos fazer uma reflexão aqui das vantagens e desvantagens de ter um aparelho celular na prisão. A primeira vantagem é realmente você conseguir ter acesso direto e dinâmico com a sua família, com a sua esposa, com a sua mãe. Você consegue ali, logicamente, saber, tá tudo bem hoje. Você consegue saber no dia de visita, pô, vai vir, tá chegando. Você faz um monitoramento maior e melhor, obviamente. Aqueles caras, por exemplo, que ainda fazem o crime rodar mesmo estando preso, eles conseguem também tomar decisões, negociar, fazer toda a articulação com um aparelho celular. Então essa, logicamente, são as vantagens mais evidentes de ter um aparelho celular dentro da unidade prisional. Mas obviamente que existe a desvantagem. Eu até posso aqui destacar duas desvantagens claras. A primeira é o alto risco de você ser pego com esse aparelho celular e você pegar ali uma sindicância. Normalmente essa falta pode durar até 1 ano. Então se você estiver ali próximo de montar a sua progressão de regime, e aconteceu isso, e acontece muito com alguns presos que estão ali próximos de ganhar um benefício, é pego com o aparelho celular, o cara fica 1 ano para montar novamente o benefício dele, então é uma grande desvantagem. E a outra desvantagem é que pode pesar mais a sua cadeia. Por quê? Justamente porque você tá ali, mano, você liga ali para sua família, liga para sua esposa, ou liga para um amigo, você fica tendo notícias da rua, então você fica muito conectado com a rua, você fica muito conectado com o mundo externo. E isso, sinceramente, pesa muito, né, cara? Porque quando você tá preso, se você não criar uma desconexão do mundo, né, da liberdade, a cadeia fica muito pesada. Você fica pensando, pô, o cara tá na festa, pô, o cara tá jantando, pô, a minha esposa tá fazendo isso e aquilo, você tá lá no telefone, daqui a pouco você tem que tirar o telefone do ar, de repente acontece uma situação, uma blitz, é pesado, entendeu? Então, eu não sei até que ponto ter um aparelho celular é tão vantajoso
justamente por conta dessa questão de pesar, entendeu, mano? Você tá ali falando, depois que você desliga o telefone, cara, é um peso muito grande. A cadeia, ela começa a trazer ali uma situação de angústia mesmo, né? Na sua avaliação, você acha que é mais vantagem ou desvantagem trabalhando dessas duas linhas de raciocínio? Comenta aqui embaixo que eu quero saber o que você pensa sobre isso. Portanto, a realidade é essa. Todas as unidades têm um celular? Muito difícil. Hoje em dia tá bem mais complicado colocar um aparelho lá dentro. Existe a corrupção de funcionários que colocam os aparelhos lá dentro? Claro que existem. Existem outras formas de colocar o aparelho lá dentro? Também existe, e você já sabe disso, né? É muito importante a gente ter esse cuidado para saber apontar as questões com responsabilidade. Assistiu o vídeo até aqui e não deixou o seu like? Então deixa o like, comenta aqui no vídeo e, é claro, se inscreva no nosso canal, deixe as notificações ativadas para que você saiba cada vez que a gente postar um vídeo novo aqui para você, beleza? E esse foi o tema de hoje, as cadeias no ar e as cadeias fora do ar. Espero que você tenha gostado do nosso trabalho, tá bom? Eu sou Arquimedes Nicastro e esse foi mais um Papo Reto. Muito obrigado pela sua atenção e até nosso próximo encontro. Valeu!